E aí, beleza? Que é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E para quem está chegando agora, está começando a entrar em contato com esse universo dos queijos vegetais, eu imagino que várias questões tenham surgido quando se depara com a possibilidade de fazer um queijo vegetal em casa. Muitas questões devem vir. Isso em relação a vários aspectos, tipo ingredientes a ser utilizado, processo a fazer, equipamento a ter, tempo de cura, como é que cura, enfim, uma série de questões. E eu imagino isso porque eu passei por isso. Quando eu comecei eu também estava repleto de questões, mas calma, calma que chegaram num lugar interessante, tem bastante informação por aqui, né? E eu queria tratar agora, nesse vídeo aqui, sobre esse começo, tá? Como que você pode começar a fazer queijo vegetal de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais fácil, né? Trazendo aqui pelo menos 4 pontos que vão ser de grande valia para esse começo ele ser mais acolhedor, vamos dizer assim, né? E o queijo vegetal, a primeira coisa é tentar identificar isso e classificar, né, o que é um queijo vegetal. Porque esse termo, queijo vegetal, não é dos mais apropriados, apesar de eu usar, né, com toda a frequência que eu possa esse termo queijo vegetal. Né? Vocês podem ver isso também como queijo vegano, né, muitas vezes, mas o uso da palavra queijo não é tão bem visto assim, principalmente por aqueles mais conservadores, né? Porque bradam um uso exclusivo da palavra queijo para aqueles alimentos que são feitos à base de leite de animal. Tudo bem, né? Surgiu a partir dos leites animais, tá? Mas a gente também precisa olhar por um outro ângulo de que as coisas evoluem, né? A gente tem modificações que vão acontecendo ao longo dos tempos e coisas novas surgem. De repente a gente precisa revisitar esses termos antigos muitas vezes e tentar até alargá-los, né? Mas de qualquer forma, o que é muito utilizado hoje em dia é como um alimento vegetal à base de, e aí colocam lá o principal produto que está sendo utilizado para fazer esse substituto ao queijo, vamos dizer assim. Tá? Então o queijo vegetal ele é um substituto ao queijo, naturalmente sem lactose. Tá? Se ele é sem glúten ou não vai depender dos ingredientes que vão ser utilizados. Se você faz um rejuvelac de trigo, por exemplo, ele vai ter glúten, né? Ou se você está fazendo na cozinha da sua casa, que manipula também farinha ou qualquer outra coisa, é possível de ter uma contaminação cruzada. Então, a questão do glúten ela não é tão certa quanto a lactose, né? Que os queijos vegetais, sim, eles são livres de lactose. Agora, esse substituto, então, ao queijo, vejam vocês que eles podem vir, né? Então, quando a gente pensa um alimento vegetal à base de... No supermercado, quando vocês vão perceber algum queijo vegetal fatiado ou em bloco, dessas marcas mais comerciais, né? Normalmente o principal ingrediente ali é óleo de coco, né? O ingrediente de destaque. Então pode aparecer alimento vegetal à base de óleo de coco. E depois nos ingredientes vai trazer mais os outros que estão sendo utilizados ali, né? Ou alimento vegetal à base de castanha de caju, alguma coisa do gênero. E pelo menos até agora a lei brasileira ela não está tão fechada a essa questão, tá? Mesmo porque nesse recorte aqui de 2023 está tendo uma consulta pública, tá? Em relação aos alimentos em geral, à base de plantas, e inclusive o que diz respeito ao rótulo, a rotulagem deles. Tá? Então abriu-se para consulta pública e está rodando aí, ainda está em aberto isso. Tá? É só procurar Ministério da Agricultura, consulta pública, alimento à base de planta, num buscador aí na internet e vai achar isso que eu estou falando. E depois
Assim, nesse momento, então, da lei brasileira, a gente não tem ainda algumas proibições. Podem ser que no futuro tenha, e pode ser que não tenha também. Então, esse é o ponto da discussão estar em aberto, né? O que é muito importante, principalmente para quem está produzindo os queijos vegetais, né? Uma luta por palavras aí, com certeza. Mas tem já outras regiões que a coisa ela já é um pouco mais fechada. A própria União Europeia ela já não permite o uso da palavra queijo para qualquer formulação vegetal. E isso acaba sendo um ponto para levar isso a tribunal, a coisa assim, né? Tem uma marca muito interessante aqui na Espanha, que ela se chama Eso no es un queso. É bem interessante esse nome, né? Ou seja, isso não é um queijo. E só o fato de ter queijo, né, de ter a palavra queijo, já está tendo alguns ataques ali para que eles mudem o nome da marca, né? Só que isso ainda não teve nenhuma intimação judicial, então o pronunciamento dessa marca é: a gente só vai tomar alguma medida quando tiver, de fato, alguma interpelação judicial ou alguma coisa do gênero, né? Porque até agora o que eles têm sentido muito é ataque de pessoas físicas ou até de algumas outras empresas mais conservadoras em relação a essa nomenclatura. Bom, mas enfim, né? O importante para a gente aqui é que seja queijo vegetal, seja queijo vegano, seja alimento vegetal à base de qualquer coisa, o importante para a gente é que estamos tratando de um substituto ao queijo, tá? E esse é um ponto importante, claro, porque a gente tem um referencial, que é o queijo, e nos propomos a fazer algo que vá se aproximar de um queijo. Então algumas coisas elas precisam ser respeitadas, ou seja, a gente tem alguns critérios que devemos seguir para que de fato a gente possa produzir algo de base vegetal que se aproxime, que faça lembrar, que chegue próximo de um queijo tradicional, né? Ah, mas vai ficar igual? Não vai ficar igual, tá? Se alguém está falando isso para você que vai ficar igual, desculpa, mas não vai. Isso daí tenho até alguns vídeos aqui no perfil, no canal, que eu exploro um pouco mais essa questão, tá? Do porquê que não vai ser igual. Mas de qualquer forma, algumas coisas a gente precisa considerar. Isso em relação de um modo geral, a experiência sensorial que a gente vai ter, tá? Ou seja, ao comer um substituto ao queijo de origem vegetal, a gente precisa ter aquela experiência sensorial que remeta ao queijo. E como que a gente faz isso? Bom, aí tem uma série de técnicas e uma série de ingredientes que a gente precisa utilizar para chegar nesse ponto. Dá para chegar, claro, tranquilamente ainda, tá? Mas, dentro dessa questão da experiência sensorial, tem algumas coisas que a gente pode desmembrar, tá? E daí, para cada uma dessas coisas, seguir mais ou menos um caminho para se aproximar da experiência que um queijo tradicional poderia nos oferecer. Então, enquanto experiência sensorial, a gente vai ter 3 pontos principais, que é em relação ao aroma, em relação ao gosto e em relação à textura, tá? Vejam vocês que esses 3 pontos aqui, eles estão ligados às nossas sensações, né? Ou seja, o aroma está ligado ao nosso olfato, o gosto está ligado ao nosso paladar e a textura ela está ligada ao nosso tato. Ah, e a audição vai ficar de fora? A audição ela até pode entrar para o jogo, tá? Muitas vezes é com um tipo cream cheese fermentado. Quando você faz ele fermenta legal. Você passa a faca nele, assim você até ouve um estaladiço acontecendo, que é justamente esses bolsõezinhos de ar que foram criados por conta da produção de gás carbônico pelas bactérias, que da hora que você passa a faca,
é esse barulho, né, dessa massa estourando, entrando em contato com esses bolsões de gás carbônico. É bem interessante. E claro que o aspecto visual ele deve ser levado em consideração também. Ou seja, se os queijos tradicionais normalmente eles são redondos, por exemplo, né, com uma altura que normalmente ela vai ser a metade do raio, ou enfim, para diferentes tipos de queijos, a gente tem diferentes formatos, mas que a imensa maioria acaba sendo redondo e mais achatado, né, com uma altura menor do que o diâmetro. Então, quando a gente for fazer o nosso queijo vegetal, é interessante respeitar isso, né, para que já no primeiro momento, né, com o nosso olhar, a nossa visão, já tenha esse reconhecimento e a gente estabeleça essa conexão com esse produto. Tá? Agora, quando a gente parte para esses outros 3 pontos que eu falei, de aroma, de gosto e de textura, esses 3 juntos, eles formam o que a gente conhece por sabor. Então vejam vocês que o sabor ele é algo muito maior do que o gosto, porque ele envolve também o aroma, né, e envolve também a textura, ou seja, como que a gente vai sentir ali na boca, como que a gente vai sentir esse pedaço na nossa língua. Tá? Tudo isso vai estar ligado para compor o que a gente entende por sabor. Então, quando a gente busca fazer um queijo vegetal saboroso, a gente vai ter que ter uma atenção maior a esses atributos, principalmente aroma, gosto e textura. A gente vai precisar trabalhar esses 3 pontos aí, e claro, né, aí é colocar junto ingredientes e técnicas, no plural até, para que a gente possa ter um produto final que julguemos saboroso de fato. Tá? Então, esse que é o principal aspecto quando a gente fala de experiência sensorial, que precisa sim remeter a um queijo, do contrário, né, não vamos fazer isso. Tá? Agora, isso não quer dizer que tudo que esteja sendo vendido como um queijo vegetal, ou tudo que esteja sendo feito, né, nas mais diversas casas, no intuito de ser um queijo vegetal, de fato ele possa ser considerado um queijo vegetal se a gente seguir essa questão desses atributos, tá, em relação a aroma, gosto e textura. E vejam vocês também que é possível até, né, se a gente for adentrar ainda essa questão e considerar os diferentes tipos de queijos tradicionais que existem e a gente tentar identificar, né, esses atributos neles, a gente vai perceber que tem alguns queijos tradicionais que, em relação a aroma e gosto, eles têm, assim, poucos elementos a colocar para a gente. Tá? E às vezes é a textura dele que é o grande destaque. Para outros, a textura pode não ser lá essas coisas, mas é o sabor que é, o gosto que é super pronunciado, ou o aroma que é super pronunciado. Tá? Então vejam vocês que não existe aroma, gosto e textura padrão, algo que seja o absoluto, que precisamos chegar nisso. Tá? Eu não vejo dessa forma. Eu prefiro ver muito mais em tipos diferentes e ocasiões diferentes do que tentar achar algo em absoluto, tá? Porque se você for fazer um queijo vegetal para colocar num hambúrguer seu, o que você vai buscar nesse queijo vegetal? Muito mais a textura. Tá? Você vai colocar muito mais energia em pensar como desenvolver uma textura que com o calor ela vai dar aquela esparramada, né? E na boca você vai sentir ela mais elástica, do que tentar pensar no aroma que aquilo vai ter, porque imagina só, se você está colocando um queijo vegetal em cima do hambúrguer, você tem o pão, você vai ter o próprio hambúrguer, você vai ter, não sei se colocou uma maionese, se colocou uma mostarda, se pôs um molho barbecue, enfim, tá? Você tem uma série de outros gostos que estão competindo ali. Então vejam vocês que vai ser
né, a textura que vai acabar por brilhar. Agora, dentro dessa diversidade, então, o que é possível de a gente fazer enquanto queijo vegetal? Eu acho que a pergunta mais fácil é o que não seria possível de se fazer enquanto queijo vegetal. Tá? Eu acho que hoje em dia a maior dificuldade que existe é reproduzir qualquer queijo tradicional de massa filata. Tá? Esses que esticam, assim, tipo uma mussarela. Esses tipos de queijos são os mais difíceis de serem reproduzidos, né, sobretudo por conta da caseína, que é presente no queijo tradicional, e no mundo vegetal a coisa ainda está em desenvolvimento, vamos dizer assim. Tá? Bom, mas questão da caseína também, em outra oportunidade eu posso falar um pouco mais sobre ela. O que é importante aqui é pelo menos vocês entenderem que dentro desse vasto universo dos queijos vegetais, é possível a gente ter um agrupamento, né, em dois grandes grupos, na verdade. Porque, primeiro, se a gente quer chegar próximo de um queijo tradicional, então precisa olhar para o queijo tradicional e ver como que ele está sendo produzido, tá? Quais são as principais características de um queijo tradicional. Enfim, explorar um pouco, teoricamente, isso daí, né, na minha concepção, né, eu prescindo de qualquer outra abordagem que não só teórica para queijo tradicional, obviamente, né? Mas enfim, a gente precisa se aproximar teoricamente de um queijo tradicional para extrair essas informações e tentar então desdobrar para o mundo vegetal. Porque a hora que a gente olha para um queijo, o que está acontecendo? É um leite de um animal que vai ser coalhado, tá? Ele vai ser concentrado, vamos dizer assim, porque esse processo de coalhar é um processo de coagulação proteica. Então tem proteína ali que está sendo coagulada, que está ficando mais unida. Tá? Essa união das proteínas, muitas vezes, ela forma uma rede que ela prende algumas moléculas de gordura também. Então a gordura também está presente. E depois esse queijo ele passa por um processo de fermentação. Tá? E uma vez que ele passa pelo processo de fermentação, a gente vai ter micro-organismos que estão transformando esse leite coagulado, tá, em um produto final. Nessa transformação pelos micro-organismos, eles estão consumindo os açúcares do leite, ou seja, estão consumindo, sobretudo, a lactose, que é o açúcar presente no leite. Só que quando eles consomem a lactose, eles produzem outros compostos. E o principal composto que vai ser produzido por esses micro-organismos é o ácido lático. Por isso que vai deixar um pouco azedinho, vai dar aquele gosto característico de queijo. Então, quando a gente transporta isso para o universo vegetal, o que a gente precisa, então, trazer, o que a gente consegue fazer com essas informações? A gente consegue produzir uma massa, ou a partir de um leite vegetal, e fazer o mesmo processo, fermentar e depois curar. Porque esse processo de cura, ele envolve, primeiro, o desenvolvimento de sabores, tá? E também ele vai envolver uma perda de umidade, ou seja, o queijo ele vai se concentrar um pouco mais, porque ele vai perder água para o meio. Tá? Esse aqui é isso que está envolvido principalmente no processo de cura. E a gente consegue fazer isso no mundo vegetal, sim. Portanto, se a gente tiver uma massa, fermentar essa massa com micro-organismos que vão produzir ácido lático, a gente começa a se aproximar do gosto de queijo tradicional. Tá? E depois, seguir com esse processo da maturação, para que haja essa perda de água, para que haja essa evolução nos sabores, para que a gente tenha então uma textura um pouco mais firme, uma textura que se aproxime a uma textura de um queijo tradicional. Então, essa é uma via, tá? Um desses dois grandes grupos que eu falei que é possível da gente fazer esse agrupamento aí. Então, é esse dos queijos vegetais fermentados. Tá? Esse é o primeiro grande grupo. E depois, existe um outro grupo
que aí ele já é, assim, muito mais uma aproximação, tá, do que essa substituição por queijo vegetal fermentado. Porque o queijo vegetal não fermentado, ele não vai ter o ácido lático ali desenvolvido por micro-organismos. A gente não vai usar um starter para fermentar alguma coisa. Mas, por outro lado, a gente precisa voltar no que eu estava falando no começo e pensar naqueles 3 pontos. Então, o aroma, o gosto e a textura, como é que a gente vai trabalhar nisso para chegar perto de um queijo tradicional? Bom, são 2 coisas para a gente prestar atenção. Primeiro, os saborizantes, tá? E depois os espessantes. Esses são os 2 pontos, porque os queijos vegetais não fermentados, eles são queijos vegetais mais rápidos de serem feitos, porque os fermentados, por conta do processo de cura, ele vai precisar aí de um tempo maior. E isso pode ser 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60, 3 meses, 6 meses, enfim, isso daí depende, né, de quem está fazendo e dos objetivos, na verdade. Agora, esse queijo vegetal não fermentado, ele é muito mais rápido, ele fica pronto da noite pro dia. Tá? Em alguns casos, ele fica pronto na hora ali. Então, precisa sim usar, né, pegar um atalho, diria eu. Tá? Você vai pegar esse atalho e colocar saborizantes. Ou seja, você vai colocar alguns ingredientes que, claro, eles são, né, naturais, mas que eles tenham aquela explosão de sabor, aquele gosto umami. Aquele quinto gosto, né, que faz com que você queira comer mais. Né? Então, alguns produtos eles têm uma concentração maior disso daí, como é o caso da levedura nutricional, por exemplo. É o caso de miso, que é um alimento fermentado, diga-se de passagem. A própria cebola em pó, alho em pó. Tá? Esses são alguns produtos que podem contribuir, no final das contas, para um gosto que se aproxime de queijo. Tá? Vai ser o gosto igual de queijo? Não, mas se aproxima. Tá? O que vai ser gosto muito parecido com queijo, diria eu até que o gosto sim igual, né, seria o caso dos fermentados, esse sim. Porque a gente está usando o micro-organismo que faz o que faz no queijo tradicional. Tá? Então, seriam esses 2 grupos. E depois, um outro ponto é em relação aos espessantes, porque o saborizante ele vai trabalhar com a questão de aroma e sabor. E a textura vai ser trabalhada depois com os espessantes. Então, se a gente vai usar algum tipo de amido para que ele tenha um corpo um pouco maior, ou que vá ter uma elasticidade depois de aquecido, ou se ele vai virar um bloco no dia seguinte já por conta de algum geleificante, enfim. Aí a gente tem vários espessantes que a gente pode usar para dar essa característica de textura para esses queijos vegetais. Bom, mas você então que está começando, eu queria deixar pelo menos 4 dicas que eu acho que já traria um bom começo. Tá? A primeira dica é em relação aos ingredientes. Independente de qual ingrediente você vai usar, independente se vai ser um queijo vegetal não fermentado, se vai ser um queijo vegetal fermentado, enfim, busque bons ingredientes. Tá? Eu sei que, sim, às vezes vão falar, mas a castanha é um pouco cara e de repente eu posso comprar uma que é um pouco mais barata, que está um pouco mais quebrada, que não sei o que, eu vi num lugar que tem uma castanha bem mais barata, vou comprar essa castanha aí. Sim, não sou eu que vou dizer não compre. Tá? O máximo que eu posso dizer é, eu aconselho você comprar algo de boa qualidade. Essa é a minha dica. Tá? Agora, o que você vai fazer com essa dica, daí cada um sabe o que faz. Né? Mas eu acho que a questão dos ingredientes ela é muito importante. Por quê? Porque bom ingrediente vai fazer um queijo vegetal bom. Agora, um ingrediente ruim, ele não vai fazer um queijo vegetal bom. Ele vai fazer um queijo vegetal ruim. Ainda mais quando você considera
os ingredientes de base, seja você está fazendo uma base com leite vegetal, que você pode até comprar, ou até com castanha. Imagine só, você vai comprar uma castanha de caju, vai no mercado e ali você tem dois tipos de castanha de caju, tá? Uma inteira e uma quebrada. E a quebrada normalmente é uns 25 a 30% mais barata do que a inteira, né? Então eu sei que coça a mão para comprar essa mais quebrada. Porém, se você tem a oportunidade de experimentar, por exemplo, essas duas castanhas, pode perceber diferença, tá? E essas diferenças elas podem aparecer depois no seu queijo vegetal. Ou seja, quando a gente vai buscar uma castanha, tenta buscar ela mais crocante, com menos amarela possível, que ela esteja crocante. Tá? Essas são as características principais da castanha, né? Não está murcha, ela não está amarga, porque isso daí também pode ser um ponto que vai passar para o seu queijo vegetal. Tá? Eu digo isso porque eu já cheguei a comprar castanha e no fim das contas ela estava um pouquinho amarga, foi para o queijo vegetal. Tá? Então a questão dos ingredientes é muito importante. Tá? Em relação à marca, por exemplo, você tem marcas que são diferentes. Então, sim, se fazer queijo vegetal ele é mais barato do que comprar, e isso é ponto pacífico, tá? Não tem como falar o contrário, por que não a gente então investir em alguns ingredientes de boa qualidade, né? Para a gente ter um produto final que vai ter uma boa qualidade também. Bom, depois disso, eu acho que acaba sendo interessante também perceber em relação às receitas o que elas podem nos trazer. Essa é a segunda dica que eu deixo para vocês, que é prestem atenção em relação às receitas. E isso porque as receitas, não sei se todo mundo já parou para pensar nisso, mas as receitas elas foram feitas por pessoas, tá? E as pessoas elas podem cometer erros. As pessoas elas podem ter preferências diferentes, ou seja, de repente tem uma quantidade de um certo ingrediente que para quem fez aquela receita, escreveu, maravilha, tá uma delícia, mas para você depois, na hora que você for executar aquela receita e come aquele queijo vegetal final, talvez não fique tão bom. Então saiba que o problema nem sempre vai ser seu. Tá? Pode ser da receita sim. Isso é muito importante, você está começando a fazer queijo vegetal, já entrar em contato com essa informação e ter essa dica, porque os seus ânimos podem ficar mais calmos a partir de agora. Tá? O que, na verdade, leva para a minha terceira dica, que é em relação aos erros. Porque errar, você vai, pode ficar tranquilo. Tá? Isso daí vai acontecer. Mas a dica que eu dou em relação ao erro é justamente você ter uma rotação de perspectiva e olhar para esse erro como um aprendizado. Pode parecer até meio chavão isso, mas é muito importante nessa questão do aprendizado nosso com os queijos vegetais. Porque o erro, ele está ali para dois caminhos. Ou ele vai te tirar desse caminho e vai te deixar lá para baixo e às vezes até faz com que você abandone esse novo hobby que está surgindo aí, ou ele pode te fortalecer nesse caminho, né, e mostrar algum ponto que você não estava enxergando, um ponto cego aí e tal. Eu erro até hoje, tá? E pelo ritmo da coisa eu vou continuar errando ainda, porque somos humanos. É claro que a margem dos meus erros hoje em dia ela é bem menor do que era em 2016, por exemplo. Tá? Claro, mas isso não quer dizer que eu deixei de errar. Erro ainda, mas é interessante, porque quando acontece um erro, eu vejo uma grande oportunidade nesse erro. É uma oportunidade de eu aprender algo diferente, que eu não sabia. Né? Então, fica essa terceira dica para vocês olharem para os erros de uma outra maneira. E por fim, mas não menos importante, é a dica das anotações, que vocês anotem
tudo que vocês puderem em relação aos queijos vegetais, que vocês tenham um caderninho de queijo vegetal. Tá? E isso não é caderninho para acompanhar esses conteúdos meus aqui, tá? Pode ser também, mas é um caderninho que vai estar na cozinha de vocês. Quando vocês forem fazer o queijo vegetal, vocês vão tomar nota ali, de repente até transcrever a receita ou os principais pontos da receita, pelo menos identificar de qual receita vocês estão trazendo, qual dificuldade que você teve na hora de fazer o seu queijo vegetal, tá? E o resultado final, claro. Quando você experimentar esse produto final, anotar ali, eu gostei desse queijo vegetal porque me lembrou tal coisa, ou porque a textura dele é bem interessante, então, não sei, remeteu a tal coisa, tá com um sabor muito agradável e é estranho porque eu coloquei alho em pó e eu não consigo achar o alho em pó aqui, mas tá muito gostoso, sabe? Esse tipo de coisa é super válido de anotar. Aí você vai falar, mas não vou anotar não, porque depois eu vou lembrar. Não vai, tá? Pode ficar tranquilo também que você vai esquecer. E isso porque é natural da nossa mente esquecer esse tipo de coisa, porque vai estar cheia de outras coisas aí e você vai acabar esquecendo isso. Tá? Agora, é claro que a gente produzir mais queijos vegetais, a possibilidade de esquecer é maior ainda. Se você tem 2 ou 3 queijos vegetais na sua geladeira ali, que está em processo de finalização e tal, às vezes você já esqueceu quando que ele foi produzido, a data exata, para você ter um maior controle da coisa. Então tudo isso é importante de estar nesse seu caderninho das anotações ali, porque às vezes pode ser que você vai fazer uma receita e teve há um tempo atrás que usou um determinado ingrediente, você fala, nossa, qual será que foi o resultado disso? Você volta ali, vê e fala, ixi, esse ingrediente aqui não deu certo. Não, essa receita então, vou nem perder tempo. Né? E aí já pula. Então é uma forma muito interessante de crescer nesse aprendizado também. Agora, como que pode começar? Ou qual é o grande lance para começar a fazer queijo vegetal? Eu deixo aqui uma dica extra, então, que é o cream cheese. Eu sugiro que vocês comecem com o cream cheese, porque ele é das preparações mais fáceis da gente fazer. Tá? É um tipo de queijo vegetal que dá menos margem para erro. Por quê? Porque um dos maiores erros que a gente vai ter ao longo da nossa caminhada é a quantidade de água que a gente coloca para triturar a nossa semente, a nossa castanha, enfim, o que quer que seja, na hora de fazer mesmo uma peça de um queijo vegetal. Porque aí precisamos ter um balanço muito mais preciso com quantidade de água para que você possa moldar ele ter um formato, né, que não vai se abrir. Então, com o cream cheese, você pode ter uma margem maior de erro em relação à água. Pode colocar um pouco mais de água, de repente, que ele continua ainda sendo um cream cheese, um pouco mais, menos denso, vamos dizer assim, mas ainda assim ele continua sendo um cream cheese. Depois, você também consegue trabalhar a questão do sabor dele, adicionando os ingredientes aos poucos, provando, para chegar no seu ponto e você ter uma probabilidade de acerto logo de primeira muito maior. Tá? E uma dica extra da extra ainda. Se de repente você seguir uma receita de cream cheese, fez ali o cream cheese e por algum motivo você colocou mais água do que devia e ele ficou meio líquido, sabe o que você faz? Jogar fora? Nem pensar. Tem como corrigir isso. Você vai colocar numa panela, levar isso ao fogo em banho-maria, para evaporar um pouco essa água, até chegar numa consistência mais cremosa. E se ainda assim ele não virou um cream cheese, ele pode virar um molho para o seu próximo macarrão, certo? Então espero ter estimulado vocês a fazer o seu próximo queijo vegetal. E se você que já faz um queijo vegetal, comenta aí.
Fala para mim qual é o queijo vegetal que você mais gosta de fazer. Até a próxima.